E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o crítico que ninguém pediu. Hoje tô aqui com Wesley e a gente vai conversar sobre ela, a nostalgia dos anos 90 e anos 2000, que cá entre nós foi uma fase muito, muito boa pro entretenimento, não foi? Foi demais. Prazer, pessoal. Wesley Albuquerque. É, prazer estar aqui com o Bruno na Rocco. Fala um pouquinho da sua página, do conteúdo que você cria. Minha página no Instagram é @Wesley Albuquerque e no TikTok você pode me encontrar como Viagem Nerd, no YouTube também. Eu falo de filmes e séries, cultura pop no geral, falo de bastante coisa, tem muita curiosidade, tem review, tem crítica, tem tudo que vocês procuram dentro de um conteúdo sobre cinema, filmes e séries. Então, se quiser, me segue lá que tenho certeza que vocês vão curtir demais. Tudo muito bom. Vamos lá, então. A gente vai conversar hoje sobre nostalgia, né? A gente vai falar É. sobre os anos 90, sobre os anos 2000. E esse tópico, a nostalgia, tá super em alta hoje, né? Tá demais. É uma parada que a galera critica muito também em Hollywood nesse sentido, né, de nostalgia, mas ela é muito importante, né? É, tem esses dois lados da moeda. Foi Uhum. um ótimo ponto a trazer que, às vezes, os estúdios, as produções estão se aliando demais, usando demais a nostalgia Uhum. para trazer coisas que a gente já viu várias e várias vezes. Mas eu acho que hoje a gente pode falar sobre os clássicos, os ícones que nasceram durante essa época. Então, pra gente começar, eu queria entender se tu viveu essa época. Sim. Viveu? Sim, eu sou de 96, Tudo. então peguei todo o auge ali do final dos anos 90 e o início Aham. dos anos 2000. Ai, legal, legal. Eu também, eu sou de 98. A gente tava lá na mesma fase. E o que era mais legal pra ti nessa época, assim, nessa transição, né? Que a gente pegou bem a virada do milênio, a gente já pegou algumas coisas com uma tecnologia um pouquinho mais avançada, então a gente já tinha efeitos especiais mais rebuscados e tal. Mas pra ti, o que era o mais legal dessa época, assim, de ver? Cara, dos anos 90, particularmente assim falando da minha infância, né, a forma que eu cresci, onde eu fui introduzido nesse mundo de filme, série, cinema, animações. É muito marcante assim pra minha vida. Meu avô, na época meu avô tinha uma locadora, né, Blockbuster, a Uhum, sessão dos Blockbusters que naquela legal. época. Então, a gente levava muita fita pra casa. Então, tudo começa com a Disney, né? A magia. Então, quando você fala assim, o que você lembra da sua infância? Pra mim, é a animação. Sou vidrado, assim, até hoje eu sou vidrado, óbvio. A gente vai criando novos gostos, Uhum. novas coisas, mas a animação, pra mim, é o que mais me traz esse sentimento de nostalgia, onde até hoje eu paro assim e coloco o filme e assisto e canto música junto com os filmes da Disney, seja da DreamWorks ou qualquer outra coisa. Então, o mais marcante pra mim são, de fato, as animações dessa época. Justo, eu também acho super marcantes, assim, fazem parte da minha vida até hoje, porque eu Uhum. amo animação também, então, tipo, É. eu sempre reassisto, eu sempre revisito produções, e além das animações, assim, de filmes também, eu acho que foi a época forte dos desenhos, né? Sim, A gente demais. tinha, a gente tinha A Vaca e o Frango, a gente tinha Sim. Coragem e o Cão Covarde, Três Espiãs Demais, tinha muita coisa rolando. É uma pauta muito forte, né? Porque você citou muitos desenhos que são emblemáticos e passa muito pela Cartoon Network, Uhum. né? Eles mesmos até recentemente fizeram um comercial super legal e geracional. Muito bom. Tipo, não, a minha geração é melhor que a sua e tal. Cara, mas faz parte de um todo mesmo, né? Dessas crianças que assistem hoje vão ter nostalgia de. é, Vocês estavam falando de O Mundo de Gumball, né? O Incrível Mundo de Gumball, entre outros desenhos de hoje. E a gente tem nostalgia desses desenhos antigos, né? Billy Mandy, Meninas Superpoderosas. Se tiver passando hoje, eu paro, eu assisto, porque Sim. Vai ter um eu reboot, literalmente adoro. inclusive, O do desenho ou do filme? do Do desenho. desenho? Uhum. Outro? Vai ter. Teve Caraca. um, aí vai ter mais um também, vai ter de Três Espiãs Demais. Esse vai ter, eu sei. Esse é super legal também. É. É tipo o Clube das Winx, né? Não Sim, tem aquele ai, negócio tudo. de desenho de menino e menina, é uma parada, tipo, genuína que todo mundo gosta. Eu tenho um quadro no meu perfil que é desenhos icônicos que ninguém mais lembra. Que é, Uhum. enfim, eu vou relembrando desenhos da infância. Eu tava falando de Winx, né? Que, Uhum. todo mundo lembra de Winx, todo mundo sabe a música e tal. Mas tinha um outro desenho que era muito bom também, que era a mesma vibe, que era Witch. Que era Witch. de bruxinhas, elas eram tipo Esse eu não cinco lembro. bruxas e tal. E tinha revistinha, tinha livro, também era muito, muito bom. Toda essa época marca muito, né? Tem toda essa parada de você se identificar com aquilo, né? Tem muito desenho bom, tanto dos anos 90 quanto nos anos 2000. Sim. Então, faz parte mesmo, não tem jeito. Uma coisa muito legal, eu acho que a gente viveu assim ao máximo
foi a virada do milênio. Porque Uhum. nos anos 90 a gente teve a transição dos anos 80 para os anos 90, que já mudou muita coisa. Muito. Lá nos anos 80 vieram as cores para televisão, veio a música muito forte. Aí nos anos 90 a gente teve trabalhos mais experimentais. No cinema, muitos clássicos nasceram durante essa época. Uhum. E aí, na virada, né, dos anos 90 para os anos 2000, a gente teve o avanço da tecnologia. Também. A gente teve o hype dos celulares, o hype do computador e tal. E muito do que aconteceu nesse período específico de virada foi, tipo, o que marcou... Ai, eu tô puxando sardinha porque é o que a gente viveu. Mas é o que marcou a geração e que, tipo, meio que ditou como as coisas iam ser. Iam dali pra frente. Exatamente. E a gente viveu isso, a gente viveu tipo, a lenda sendo feita e agora, porque tudo é cíclico, tipo, então, o que era moda nos anos 80 ficou brega nos anos 2000. Tipo os filmes de faroeste. Isso, mas aí agora tá voltando também. É. E aí agora, os anos 90 e os anos 2000 estão voltando com tudo também, tipo, no estilo, em produções, filmes de faroeste é um ótimo exemplo. Cara, mas é porque a gente também usa, nos anos 2000, a gente tem muito o exemplo do filme conforto, Sim. não é? Você pode citar Meninas Malvadas, por exemplo, que se tornou um clássico atemporal. Todo mundo fala, e na época era tipo, Meninas Malvadas. Exatamente. Saca? Então, tem muito essa de filme conforto e hoje eles estão trazendo novamente pra cá, né? Lançando filmes com essa estética dos anos 2000. Então, esse ano acho que teve umas 3 comédias, até aquela da Jennifer Lawrence, que eu não lembro agora. Eu amo Que Horas Eu Te Pego. Putz, muito legal. Bom. Então, é aquela estética dos anos 2000, total. Então, novamente, Hollywood trabalhando a nostalgia, tal, na nossa mente e tudo mais. Então, o que você falou é muito real mesmo, dessa mudança do que dita dali pra frente, né? Sim. Porque nos anos 90, você tem Jurassic Park, que muda ali o cinema completamente, principalmente nos efeitos especiais e tudo mais. Então, é o nascimento dos clássicos, é um boom onde os diretores queriam construir algo assim que deixaria um legado, né? A gente tem o surgimento do Tarantino também nos anos 90. Sim. Com Pulp Fiction, Um Drink no Inferno, se eu não me engano, também é dos anos 90. E isso vai levando, né, cada vez mais para chegar nesse ponto de que eles criaram clássicos que vão ser atemporais aí por muito tempo. Exatamente. Eu acho que o grande tchan dessa época, o que tornou ela tão marcante é realmente porque foi a primeira vez que coisas foram feitas. Porque pela primeira vez as pessoas, tipo, tinham recursos e tinham tecnologia para isso. Pra fazer. Eu gosto muito de citar Matrix. Matrix, tipo, é um filme de 98. Uhum. Que eu assisti, inclusive, em 2021. Desculpa, gente. Perdão. Mas Tá perdoado. tô aqui. O primeiro eu assisti. Uhum. Foi o único, mas tá tudo bem. É o melhor. E é que, tipo, a gente vê aquilo e fala, caramba, nossa, olha só, isso aqui, essa estética, usam no cinema até hoje. Sim. Décadas depois. É uma fonte de inspiração quase que inesgotável, né? Você vê, assim, que aquele filme é totalmente inspirado naquela obra e em outras... Não quase como se fossem recortes, né? Um plágio, mas é uma inspiração genuína mesmo que funciona. Afinal, você tá contando uma outra história com a mesma estética, né? Então, Sim. Funciona total. E aí, você... Citando Matrix, né? Eu acho que também o que passa muito dos anos 90, dos anos 2000 pra gente, foi o boom de franquias. Sim. Né? A gente tem ali, a partir dos anos 90 pra frente, surgiram muitas franquias. A gente citou Jurassic Park, por exemplo. Você tem Matrix, que aí depois tiveram 2 filmes que, apesar de serem muito controversos, é um nascimento, é uma questão de geração. Harry Potter também nasce ali nos anos 2000. Verdade. Então, você já tem ali uma sequência de franquia. O boom dos super-heróis também começou nos anos 2000, né? Uhum. Pra ver. Então, é muito marcante porque você constrói identificação. Então, você cresce junto com aquela franquia. Exatamente. E aí ela acaba que ela se torna atemporal porque ela fez parte da vida de muita gente. A gente tem as pessoas, tipo, mais velhas dos anos 80. Quem nasceu nos anos 80 já estava mais velho, então, tipo, já entendia melhor Sim. as coisas aí dos anos 90 pros anos 2000. Essa virada, tipo, já via, caramba, olha só, é possível fazer um filme desse jeito hoje. Aí a gente já tava, tá, ok, eu sou pequeno, tô vendo esse filme, pra mim todo filme é feito desse jeito. Tô acostumado já. E aí, tipo, aí agora a gente tá vendo essa galera mais nova, depois que já tem a geração Z, já tem uma outra geração, né? Já. Que eu nem lembro o nome deles agora, mas eles são os novinhos daí, de 2010 pra frente. Que é estranho, né? Você fala, quantos você tem?
Ah, eu nasci em 2005, tenho 18 anos. Você fica, Ai, fica, como assim? que? Até hoje eu não coloco na cabeça que, tipo, quem nasceu em 2000 tem a idade do ano, que eu fico assim, não, gente, 2000 é muito tempo atrás. 2000 eu era pequeno, como é que a pessoa nasceu e já é maior de idade hoje em dia? Pois é. Mas o que eu tava falando é que essa galera mais nova, tipo, eles estão conhecendo os anos 2000, estão conhecendo os anos 90, e isso tá voltando a ser um hype. Verdade, né? Tem um revival, né? Um certo apelo de você reviver o que era antigo hoje em dia, Tem, né? e isso é uma movimentação cíclica da humanidade, porque isso já aconteceu várias vezes. Ah, é. A gente tá passando por isso agora, por exemplo, agora a moda, o entretenimento, a música, tá indo pros anos 90, 2000. Antes a gente tava nos anos 80, porque a gente teve Stranger Things, É. a Nossa, gente teve... faz sentido. A gente teve, por exemplo, a Dua Lipa lá com o álbum dela, Future Nostalgia. Ela trouxe os discos, que era a música o estilo de música predominante dos anos 80, pra música. Então, tipo assim, muitos cantores estavam seguindo essa vibe de música disco, de pop disco também. A gente teve o estilo, né? Tipo assim, foram quando os cabelos cacheados voltaram a ser grande coisa. Tipo, ai, olha só, vamos parar de alisar o cabelo, vamos ficar com o cabelo volumoso mesmo, que isso é legal, vamos usar bastante cor, vamos brincar com, com tecidos, com padrões diferentes de roupa. Cores e Super tal. anos 80. Eu acho que é uma parada meio de vamos voltar a criar clássicos, né? Porque fica nessa, o que que acontece? Eu vejo muito que parece que a criatividade se esgota em um momento. E ainda mais agora que a gente está vivendo num mundo onde a gente consome muita coisa muito rápido. E a gente sempre Sim. quer mais, quer mais, quer mais. A gente tem 1000 streamings para assinar, cada streaming lança 30 produções por semana e a gente quer ver. E aí vai indo, a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E não tem como eles produzirem na velocidade que a gente está consumindo. Até por isso toda essa treta também em relação à inteligência artificial, né? Que é um Nossa. tema fortíssimo, né? Sim. A gente tem aí a greve dos atores de Hollywood rolando até hoje, e eles estão para finalizar essa negociação, Uhum. senão só volta em janeiro. Então é uma grande preocupação em relação à criatividade, porque o cara lá faz um roteiro, ele cria o roteiro, e aí ele precisa de uma modificação, o cara vai lá na IA, reescreve. Sim. Então realmente é toda uma parada de você voltar a ter pensamento crítico, né? Você ter pensamento crítico, você pensar por si mesmo. Então faz sentido você reviver os clássicos, buscar inspirações para criar novos clássicos, Sim. né? Total. E, inclusive, sobre a inteligência artificial, é legal de trazer aqui. A última que eu vi, eu fiquei apavorado. Eu morro de medo de inteligência artificial. Porque o Black Mirror nunca esteve tão próximo da realidade. Mas eu vi uma que era simulando, tipo assim, fala, o futuro da dublagem vai ser assim, dependendo da inteligência artificial. Uhum. Que eles simulam a voz do ator original, tipo, em português, Outras línguas, né? e mexe a boca, tipo, a boca muda. Surreal mesmo. Aí tem um vídeo, essa é a Elizabeth Olsen falando em Elizabeth inglês, Olsen. e essa é ela falando em português com a inteligência artificial. E, tipo, a modulação da voz é idêntica, e a boca mexendo como se ela estivesse falando em português. Eu fiquei apavorado. Tem só um pequeno, meio que um sotaque, né? Que às vezes a IA Tem. puxa. Aí, mas assim, cara, imagina isso daqui 1 ano, 2 anos, os caras aperfeiçoarem isso, né? Então, eu acho isso muito doido. Eu lembro que eu conversava muito na faculdade sobre como é que vai ser o futuro, que falava, as profissões vão ser descartáveis e não sei o quê. E a gente tinha uma pira que a gente falava, não é que as profissões vão ser descartáveis, é que tudo vai se adaptar. Tipo assim, a partir disso, a partir do avanço da tecnologia, novas profissões vão surgir. Isso é fato. E aí vai indo, só que, tipo assim, tá muito perto. Essa inteligência artificial Assusta, aí tá né? muito perto. Eu tô bem assustado que ainda não tem essas novas profissões, sabe? E você citou um ponto bem importante, que aí a gente volta pra parada da nostalgia, que é a dublagem, né? Eu acho impressionante o como a gente tem... O brasileiro em si, né? Porque a nossa dublagem é uma das melhores do mundo, isso Sim. sem dúvida. E o brasileiro que cresceu com as dublagens de todas as animações, de todos os filmes, tem essa parada muito marcante. Tem uma memória afetiva gigantesca. Você cita aí, pode citar o maior deles, talvez, aí, o Guilherme Briggs, que tem uma... Ele consegue ir de um lugar pro outro, e o cara é incrível e tal. E imagina você perder, né? Porque apesar da IA conseguir reproduzir o que o cara faz, talvez ele não consiga ter esse tato com as pessoas. E né? até mesmo de memória. Eu lembro que os filmes da Amy Adams é sempre a mesma dubladora Amy que Adams. faz a voz dela. E aí é uma história, eu sempre conto. Ixi, eu já contei em vários episódios aqui, mas eu adoro. Quando eu era pequeno, eu jurava que todo mundo era brasileiro. Uhum. Que os atores eram brasileiros, que a dublagem era tipo a voz deles real e tal.
E aí depois eu descobri que não, eu fiquei chocado. Meu Deus, como assim? Não é possível. E aí, tipo, a gente não vai mais ter isso. Caso essa inteligência Sim, artificial vá, sabe? Tipo, a gente vai ter uma simulação da voz do ator. O que é sim. interessante, só que essa questão nostálgica, essa memória afetiva que a gente tem, a gente não vai mais ter. Só que para as gerações futuras, isso não vai ser uma memória. Não Então, vai tipo, importar, né? é. É muito doido isso. Essas discussões, quando a gente começa, a gente fica meio doido. É, cara, mas em relação à dublagem, eu acho que ainda leva um tempo. Inclusive, existem petições já Uhum. hoje, né, pra não substituir o trabalho dos caras. Daqui a pouco vai ter a greve dos dubladores. Greve dos E tão dubladores. certos, tá? Estão certos, estão totalmente certos. Eu acho que faz sentido. Mas como eu falei, eu acho que por mais que as IAs avancem, vai ser muito difícil substituir esse carisma, o cara conseguir viajar, né? Ter uma nuance ali em uma cena e outra, por mais que a IA fique por cima disso, né? E espero que não tome o lugar deles, porque é algo que realmente marca. Às vezes você não lembra do filme, mas você lembra da voz, você Uhum. lembra de uma cena específica, né? É uma dublagem que te marcou muito. Eu mesmo, eu vivo repetindo, gritando em casa igual um louco, mas, tipo, não tem como. É algo que fez parte, vai fazer parte. Eu espero que as próximas gerações consigam ter esse mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo um desenho, um Rei Leão, um Tarzan, Sim. né? Eu espero que isso siga, não que ela pare aqui. Sim, justíssimo. Mas aí a gente falou de avanços, de coisas que vão ficar, de coisas que não vão ficar, mas vamos falar dos clássicos que eles lançaram e até hoje se mantêm clássicos. Né? A gente já citou aqui Matrix. Jurassic Park, a gente já citou Matrix, só que tem muitas outras coisas que vieram lá nos anos 90, início dos anos 2000, que quando a gente fala, imediatamente a gente se lembra de tudo. Eu gosto sempre de trazer Pânico, a franquia Pânico, É, demais. porque eu sou muito fã de terror. E eu não sou muito fã de slasher, que é a categoria De de Pânico. Pânico, só que eu acho genial como eles trabalharam isso e como eles viraram o que viraram, porque Pânico é icônico, né? É icônico. É, é muito difícil você seguir uma mesma fórmula por tantos anos e dar tão certo. Sim, Por exemplo, teve o 6, foi o 6 que teve agora? foi. Cara, é incrível. Saca? Eles se reinventam, independente da situação, eles se reinventam, dá certo. E aquele primeiro é genial, né? Eu lembro o que é muito marcante pra mim em Pânico, a cena da menina, eu não sei se é um dos meninos ou das meninas que estão assistindo o assassinato na televisão. Aham, E aí o assassino tá vindo por trás dele, sim. né? Então, cara, é genial pra época, assim, é uma revolução mesmo, E tá é ligado? muito bom, e eles foram muito inteligentes porque eles conseguem se auto-zoar dentro do filme. É, então. Porque Pânico virou uma franquia, e aí existe uma franquia dentro do universo do filme, que é o Que é o filme. facada. É, a facada. E aí, eu acho isso muito É genial. E outra genial. coisa também que, tipo, que foi icônico deles, sempre no início, né, virou um clássico do Pânico. Sempre no início a gente tem a primeira garota que morre. Uhum. Que sempre é uma atriz muito querida, Sim. que a gente pensa que vai ser, ai, protagonista, não sei o que, aí no início, bum, já foi, já era. Primeira vítima. Que eles mudaram no 5, né? Com a Jenna Ortega, era Sim, ela. Eles mudaram. Então, é isso, é você se reinventar e continua bom, sabe? Não, a gente vai repetir a fórmula, mas calma. Vamos fazer com mais cuidado, vamos escrever melhor. Cara, isso é perfeito, né? E Pânico, ele tem essa parada. Você falou que adora filme de terror. Eu particularmente, eu tenho problemas com filme de terror. Eu gosto muito de suspense, eu gosto muito do terror psicológico, uhum, né? Nível Midsommar. Mas quando. Aí eu já gosto do slasher, por exemplo, eu já curto. Mas o que me pega é filme com espírito. Demônio. sim. Cara, eu assisti Hereditário esses dias. Delícia, o melhor Eu filme. passei 2 dias sem dormir direito. Eu entendo, eu entendo. Eu juro, eu passei 2 dias sem dormir direito. Eu falo, o filme é incrível. O Uhum. filme é incrível. Pra quem curte o gênero, nossa, aquilo ali é um Não, causa deleite. só 3 traumas ou mais, né? Então, Na mas, cabeça. cara, é surreal. Mas realmente é um excelente filme, mas me traumatizou. Então, E esse rolê do slasher também é um outro ponto que também tá super em alta hoje em dia. Lembra daquilo que eu falei que é cíclico, né? Que antes eram os anos 80, agora os anos 90 estão chegando. Desde a pandemia, mais ou menos. Não, 2022, vai. A gente tem uma quantidade de slashers novos nascendo muito alta. muito. A gente teve, nos anos 80 ainda trazendo, a gente teve aquele especial da Netflix, que é uma trilogia Rua do Medo, A Rua do Medo. Que é com a. Sadie De, Sink, com a de Stranger Things, né? a Max de Stranger Things. A galera gostou bastante desse. E o mais recente que teve foi o 16 Facadas também, né? Isso, que é Já vai ser um clássico. maravilhoso. É maravilhoso, muito bom. E aí a gente teve os slashers voltando. Eu acho que um exemplo ótimo é o filme X, A Marca da Morte. Não gostou? Não, eu gosto muito. Ah, tá, que susto. Não, só que é que assim, a galera tem problemas com X, só que eu gosto muito de X. Eu gosto muito, só que eu gosto muito mais de Pearl.
Justo. Eu gosto muito mais e eu tô ansioso pra ver o que eles vão fazer com o Maxine, né? Ai, vai ser Porque, tudo. porque aí volta com a história que foi introduzida dentro de X, né? Sim. Eu assisti, eu gostei muito cara, a Mia Goth nesse filme entrega tudo, né? Ela é tudo, ela é a mais do terror É a hoje em dia. nossa, é a nossa quase brasileira, É, a neta da Maria a Gladys. Maria Gladys, né? Mas aí, a gente então tá tendo o slasher de volta, mas o slasher, ele se popularizou, ele se fincou dentro do cinema em Pânico, que foi o filme que deu o grande boom, que veio lá nos anos 90. E aí aqui no Brasil também teve um filme genial que lançou nessa época, que é Central do Brasil, que eu vou trazer aqui porque eu assisti recentemente, eu ainda não Central tinha do Brasil. assistido É. Central do Brasil. Eu tava numa aula e aí o professor mostrou uma cena e eu achei muito interessante. Falei, nossa, quando eu chegar em casa eu vou assistir. Cheguei em casa, assisti, morri de chorar. E eu fiquei, caramba, olha só, isso é muito bom. E eu acho que de 97? É. Eu não lembro quando foi o Oscar que ela perdeu pra. É de 97 ou de 99. Tipo, é lá no finalzinho dos anos 90 mesmo. Sim. E foi um filme que, tipo, consolidou a indústria brasileira lá fora Uhum. e que abriu portas para o cinema brasileiro, tipo, ser levado a sério mesmo. Sim. Porque antes ficava muito, tudo bem que na época também a gente não tinha tanto dinheiro, não tinha tanto investimento em cultura para isso, mas hoje em dia, depois de Central do Brasil, né, a gente pode brincar tanto com comédia, que comédia brasileira é super legal, faz É super parte legal. de todo mundo e também é super anos 2000, mas também tem filmes mais sérios, que podem ser trabalhados de forma mais séria, que podem brilhar lá fora também. Eu não sei quem dirigiu Central do Brasil, não tô me lembrando agora. Agora eu não vou saber também. Mas eu acho que o Central do Brasil ele se difere justamente porque ele tem uma assinatura do diretor. Eu acho que ele tenta fazer algo além, né? Uhum. É o cinema brasileiro indo além do que ele pode ir. Então, se você pega pra analisar Central do Brasil, você tem uma parada com cores, né? De toda a jornada dela enquanto ela é aquela senhora ranzinza e aí vai passando a jornada e aí ela vira uma senhora. Não, pera, tá, eu tenho ainda sentimentos Uhum. aqui e eu entendo a parte que você fala que você chorou pra caramba em relação ao filme. Então, você tem uma assinatura do diretor dentro do filme, você tem uma parada diferente e vai muito além, né? E a gente espera isso cada vez no cinema brasileiro, né? A gente tem Cidade de Deus também, que é muito bem conceituado lá fora. Eu acho um pecado, por exemplo, o Tropa de Elite, especialmente o 2, não ser tão levado a sério. Não sei se você já assistiu o 2. Não. Mas o 2, ele tem uma pegada que retrata muito o cenário do Brasil Uhum. de uma forma perfeita, que deu muito problema até pro diretor também. Esqueci o nome dele. Mas o cinema brasileiro, ele tem muito potencial e precisa cada vez mais ser explorado, eu concordo. Sim, nossa, não, tem histórias incríveis. Eu acho que desde Central do Brasil a gente tem produções que deixam Hollywood no chinelo mesmo. Tem o último filme brasileiro assim que me tocou, ele me tocou tanto que eu assisti no cinema 3 vezes e todas as vezes que eu assisti, tipo, eu chorava absurdamente. Qual foi? É um filme de cotidiano, chama Marte 1. Ele lançou ano passado. Ele até chegou a ir pra lista dos pré-selecionados pro Oscar, só que ele não foi. Infelizmente ele não passou. Mas é um filme genial, genial, genial. E dentro desse contexto, né, de produções brasileiras, tipo, que são mais sérias e tal, a gente tem filmes incríveis. O Lobo Atrás da Porta também é um filme fenomenal. Você acha que o Oscar tem um certo preconceito, talvez, com os brasileiros? O Oscar tem preconceito com qualquer coisa que não é norte-americana, né? É. Tem preconceito contra a mulher, tem preconceito com um monte de coisa. Tem muitas polêmicas envolvidas. Mas é muito legal ver, e eu acho que os streamings também ajudam muito nisso, em popularizar produções de outros países. É só ver aqui pelo Brasil mesmo. Tipo, eu falo muito do meu pai. O meu pai é especialista em séries turcas. Ah, é? Todas as séries turcas do Netflix meu pai já viu. Bem diferenciado. Aí ele vê filme indiano, ele adora coisa japonesa também. Tipo assim, a gente tem acesso a essa cultura. O dorama tá super em alta hoje em dia também. Uhum. A gente tem acesso a culturas que antes não eram tão fáceis Verdade. da gente acessar. Verdade. Então isso é muito legal também. Então não necessariamente agora a gente precisa só do cinema, só ser reconhecido pelo Oscar pra ter alguma relevância. Você Isso vê é muito que legal. o Brasil, ele é uma parada também que consegue funcionar muito bem como drama quando você olha para as novelas brasileiras, né? Porque você tem, acredito, se eu não me engano, é Caminho das Índias, que passou em trocentos países do mundo inteiro, é um super sucesso. Então, Avenida Brasil também, eu lembro que fez um barulhão nos Estados Unidos. Então a gente tem potencial pra ir além. Uhum. Por exemplo, eu acho que provavelmente o que a gente mais produz é comédia, eu acho.
talvez estatisticamente. se Acho que de pegar. quantidade, sim. Quantidade, né? É. Então a gente tem esse potencial, porque a galera faz um apelo muito grande quando é um filme de comédia. Uhum. Vamos fazer, não, é comédia e tal. Não, mas a gente tem muita coisa boa, dramática, suspense e tal. Inclusive, a gente tá falando, né, da América, vamos falar da América Latina no geral. Tem um filme de terror agora na Argentina, né, que tá fazendo um sucesso, não sei se você viu. Não. É Evil, eu não me lembro o nome agora, mas é bem recente, acabou de sair. É o da Netflix? Não sei se está na Netflix, mas ele é argentino. E estão falando muito bem, estão falando que é o terror do ano e tal. Não conheço esse, Mas- vou procurar depois. A gente procura, pega o nome certinho, mas estão falando muito bem desse filme. Aproveitando que tu tava falando de terror, hoje em dia o subgênero mais forte do terror é o terror psicológico. É o que eu mais gosto. É o meu favorito também. E o terror psicológico, ele é mais um suspense, vai. Uhum. E essas produções, elas começaram a ser mais exploradas também nos anos 90. A gente tem clássicos, assim, que abriram muitas portas pra, hoje em dia, um Hereditário acontecer, um Midsommar acontecer. E eu acho que um ótimo exemplo é O Silêncio dos Inocentes, É. que é um filme fenomenal. É incrível. O famoso filme sem fim, né? Sim. Que ele não tem uma conclusão direta. Eu adoro o final aberto. É aquela questão de. É tipo a origem, por exemplo. Uhum. Que você sai. O que aconteceu? Sim. Eu amei, mas o que aconteceu, tá ligado? E a gente vê muito que esses filmes eles foram muito à frente do seu tempo, porque até hoje é meio difícil de entender, assim. E são coisas muito complexas. Eu trouxe uma trinca de filmes que, tipo, deram origem ao suspense psicológico, ao meu ver, que é O Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido e Os Outros. Os outros eu não assisti. Os mas- Outros é fenomenal. Tem no Prime Video, chegou agora. É com a Nicole Kidman. É um filme, assim, tipo, tem um Ah, eu plot ouvi twist falar. e é Vou muito ver. legal, é muito legal de assistir. Eu acho que ele é de 2001. E ele trouxe uma narrativa completamente contra a corrente. Porque, tipo, é um filme de suspense, mas é um filme que ele é mais calmo, ele é mais intimista. Ele se passa todo dentro de uma casa. Ele não tem pressa. Os sustos não são sustos, jump scare e tal. É mais um negócio que vai crescendo na tua cabeça, que tu vai entendendo. É porque o jumpscare tem uma parada assim de tipo assim. Será que o nosso filme tá bom? Vamos colocar um susto aqui pra Eu ver acho, eu também acho um recurso meio assim, vixe, tava o terror difícil, né? psicológico, ele é bom porque ele te faz exatamente isso aqui, né? Você tá no cinema na sua casa, você faz assim, você fica tipo, o que vai acontecer? Então, eu acho, ele trabalha muito na mente da pessoa de uma forma que você... Porque o cinema é isso, é você entrar, né, na obra, Sim. naquilo que tá em tela. E o terror psicológico, ele consegue fazer isso de forma brilhante, né? O Silêncio dos Inocentes, ele tem essa parada de, tipo, o cara é um psicopata, saca? Tipo, ele vai fazer o que for preciso pra... Inclusive, eu falei desse filme, foi numa curiosidade que eu tinha feito sobre o porquê alguns vilões bebem leite nas Uhum. cenas de cinema, né? E muita gente já, no mesmo momento, já fala, é sobre supremacia branca e tal. Mas, no geral, eles colocam as cenas pra representar, pra mostrar uma aversidade à pureza, né? Esse cara é muito ruim, o leite, uma bebida teoricamente infantil, faz essa aversidade ao vilão, né? Então você Sim. tem diversas produções em que o vilão aparece bebendo leite. Bastardos Laranja Inglórios, Mecânica. Laranja Mecânica, Bastardos Inglórios. E até os caras puxaram em Shrek, o Lord Farquaad bebendo leite, Uhum. biscoito, aquela cena icônica, né? Então, Gente, Shrek é o maior filme, não tem pra ninguém. sensacional. Nostalgia que é Shrek, né? É verdade. Demais. Mas um outro filme também de suspense psicológico que eu assisti recentemente, eu fiquei completamente rendido, assim. Eu fiquei, meu Deus, se esse filme lançasse hoje em dia, tipo, se ele lançasse hoje, seria o filme mais assustador do mundo. É O Bebê de Rosemary, já viu? Já. Eu acho esse filme fenomenal, fenomenal. Mas é aquilo de eu ter problema, tu saca? Tipo, De quê? de... Não, eu vou ficar sem dormir. Ah, sabe? sim, de medo. Ele dá então. muito medo. Nossa, ele entrou na minha cabeça de um jeito. Então, Que no final eu fiquei assim, gente, acho que eu vou ficar um tempinho com a luz acesa aqui. Você citou aí o... Eu até ia falar e emendar, a gente vai emendando dos assuntos, mas você citou o Sexto Sentido. Uhum. Como é o nome do diretor do Sexto Sentido? Eu não vou saber agora. É o M. Night Shyamalan. Ele é brilhante nesse filme, né? O Sexto Sentido. Esse filme, até quem não viu sabe. Até quem não viu sabe sobre o que fala. Sobre o que fala. E como é, e tem a frase icônica, né? Icônica. Dublagem. Sim, Novamente. é verdade. Mas não foi só de terror, não foi só de comédia que essa época viveu. A gente também teve grandes dramas Sim. que nasceram aí. A gente teve Forrest Gump. Corre, Forrest, corre. A gente teve Uma Linda Mulher,
Pretty Woman. Essa é icônica principalmente por conta da música, né? E a Julia Roberts Julia também, ela era uma Roberts. grande personalidade dessa época, né? Tipo, Julia Roberts, Meryl Streep, o Leonardo DiCaprio também já era super, porque ele tinha brilhado em Titanic, que também Sim. é dessa Legal. época. E tem o meu filme preferido da vida. Meu drama favorito, vai, que é meu filme preferido da vida de terror. Que é o Show de Truman. Ah, Fenomenal. é essa parada que dá nostalgia que a gente nunca sabe quando um clássico é um clássico. A gente não sabe. A gente, por exemplo, a gente vê Midsommar hoje. Você não sabe se... Você não consegue ter noção se daqui 20 anos ele vai ser um clássico. Eu acho que o Show de Truman talvez entra numa parada de um filme subestimado. Que a galera olha assim, o Show de Truman, o Jim Carrey fazendo drama. E aí a galera não dá muita bola, mas quando você para, você assiste, você entende o filme, você fala, que filme espetacular. Aquele papo que eu tava falando. Tem alguns filmes que eles são lançados muito à frente do seu tempo. Então, tipo, quando lança, ninguém entende nada. Exato. Aí depois vira uma grande coisa. Tem um caso desse que é o filme Garota Infernal. Garota Infernal lançou em 2010, eu acho. É o da Megan Fox? É. E aí, tipo, ele foi rechaçado, todo mundo falava muito mal, muito mal, muito mal. Aí, 10 anos depois, virou um clássico cult. Todo mundo ama Garota Infernal, porque Clássico é adolescente. um filme muito à frente do seu tempo. Aham. E aí, tipo, existem filmes que são assim. Eu acho que O Bebê de Rosemary é um caso desses. Inclusive, eu não sei, acho que eu vou começar a falar mais desse filme pra fazer o pessoal Popularizar. assistir. Porque eu acho ele genial, genial. Tipo, pra mim ele poderia ser facilmente um filme da A24 hoje em dia, sabe? E foi feito há muito tempo atrás, e muita coisa já aconteceu. E quando a gente vai pesquisando e conhecendo os clássicos, a gente entende, além do tipo, realmente é um filme bom, mas como ele ressoa, como ele ecoa em outras produções de referência, Sim. tipo o Iluminado. O Iluminado não é dos anos 90, é dos anos 80. Mas até hoje, né? Só que é um filme que, tipo assim, ele pode ser referenciado em filme de comédia, ele pode ser referenciado em filme de terror. Ele virou um clássico, Você assim, tem- que todo mundo sabe. Você tem referência de Iluminado em Toy Story, pô. É verdade. No carpete, assim. Então, você vê o quanto um filme, quando ele se torna um clássico, a quantidade de barreiras que ele quebra, né? Sim. Independente do tipo de produção que vai ser. Você vai ter ali aquela produção bebendo direto da fonte daquele filme que é tão icônico e precisa... Não pode ser esquecido, né? Ele precisa ser sempre lembrado, né? É o que você falou do ciclo. E esse papo de, será que é um clássico, será que não é? Eu gosto de pensar que, se eu gostei, é um clássico. Pra mim, é um clássico. Por exemplo, os filmes do Scooby-Doo, Cara, clássicos. Nada acima deles. eu lembro até hoje quando a gente era criança e por algum motivo, uma semana lá, minha mãe deixou eu alugar um filme e minha irmã alugar outro, assim. Aí, tipo, minha irmã é um pouco mais velha que eu, um ano e meio, assim. Ela foi pro terror, ela alugou Anaconda, Uhum, clássico do terror. sim. Então, e eu aluguei Scooby-Doo. Saca? Tipo, filme de criança, tá? Só que criança, vamos colocar pra ti. Scooby-Doo é fenomenal. É o clássico de você falar assim, putz, realmente esse filme a galera não entendeu na época. O quão subestimado é e o quão facilmente talvez seja uma das melhores adaptações de live action. E é infância pura. É entretenimento puro. E ele provavelmente não, ele regularmente ele é revivido algumas cenas, aquele, ela falou, agora não. O Fred, que ele virou meme quando o Ryan Gosling apareceu de Barbie, Virou de um Ken clássico, né? da Barbie. Virou literalmente um clássico, né? O filme. Exatamente, e é muito bom. Eu reassisti ele nessa época que viralizou do agora não. Eu fui ver, eu tava viajando bastante, aí eu tinha baixado os dois, tem o 1 e o 2, né? E aí eu vi, eu fiquei, gente, meu Deus, Como é olha bom. só, esse filme é entretenimento puro, Entretenimento. do início ao fim. E justamente um gosto de infância, porque até a caracterização dos personagens é perfeita, né? Desde a roupa, os jeitos, né? E você também tem, novamente, citação de dublagem, que é o Scooby, né? Com a dublagem do Orlando Drummond, que já morreu. Mas é incrível, cara. Muito bom. Não tem um A pra você falar assim, não assista. Não, assista. É incrível. Exatamente. E de filme tem um monte de coisa, mas não é só filme, não é só desenho. A gente também tem séries que marcaram a geração, que tem legião de fãs até hoje. E eu acho que a gente não pode começar sem citar Friends, Sim. que foi o grande boom. Não foi a primeira, mas foi uma sitcom que alcançou lugares que ninguém imaginava que uma sitcom podia alcançar. Sim. E, enfim, marcou gerações e que tem fãs até hoje que assistem as temporadas 320 vezes por mês. Eu particularmente nunca assisti Friends inteiro. Ah, sério? Nunca, Eu assisti, nunca é muito terminei. bom. Minha esposa gosta muito.
Eu gosto, eu Uhum. vi vários episódios, vi algumas temporadas, mas eu não terminei ainda. Sim. Mas, Friends é incrível. E, infelizmente, a gente teve a notícia aí nessa semana que eu acho que pega toda a geração dos anos 90 e Pega 2000, né? todo mundo. Não, e até quem não viveu. Eu mesmo não vivi. Tipo, eu assisti Friends em 2019. Era isso que eu ia citar pra você. Você é 98, certo? Eu Aham. sou 96. Nós não pegamos as séries. Sim, A gente foi pegar depois, né? A gente foi rever os clássicos depois. A gente isso. pegou mais a parte infantil das séries. Foi. E aí Os desenhos, é verdade. os desenhos, e eu lembro muito também da Disney. Uhum. Cara, o quanto a Disney tinha séries incríveis. Ai, claro. Não, se for falar de programa de televisão, aí, ó, o episódio vai ter 3 horas de duração, que Então, eu amo todos. se falar comigo também vai. Tipo, é uma pegada de que quem cresceu naquela época, né? Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar uma net, né? A gente fazia um gato net pra poder ter acesso a Disney e tal. E aí você relembra os clássicos, Zack e Cody, né? Os Feiticeiros de Waverly Place. Nossa, mas eu gosto de puxar antes disso. Existia um canal que se chamava Jetix. Ah, eu lembro dele. O Jetix era tudo. Eu acho que o Jetix depois ele se difundiu e virou Cartoon e Nickelodeon, não Não, é lembro. porque é da Disney. Ah, era da Era da Disney? Disney. E aí virou Disney XD depois. Ah, foi Lembra? isso. Ah, o Disney XD eu não gostava muito. Porque Eu eles gostava de mudaram o alguns, eu gostava de alguns desenhos, só o Kik Butovski que era tudo Bom. pra mim. Mas a gente teve essa ascensão dos desenhos, é verdade. Enquanto os mais velhos pegaram as séries que a gente Sim. conheceu depois. Uhum. E acontece muito. Eu acho que Friends é uma série que é muito atemporal, apesar enfim, ter toda a questão das décadas, né? Que, por exemplo, o meu maior problema com Friends no início, eu demorei pra engatar. Porque eu não conseguia me conectar, que eu achava muito, tipo, é muito antigo. A época não condizia. E é um humor de outra época que eu não concordo, não acho que vai pegar. Mas aí depois a gente acaba entrando na história Sim. e super vai. E tanto que tem fã de Friends de literalmente todas as idades. Tipo, eu não sou fã de Friends. Eu assisti a série, eu gostei muito. Legal. Mas eu assisti uma vez e falei, bacana, Legal. ok. Faz sentido. Faz sentido, é legal. Só que eu tenho produções de comédia mais recentes que conversam mais com o meu tipo de humor. O meu tipo de humor também. Pra mim, se a gente for falar de sitcom, The Office pra mim é o carro-chefe. Sim. Assim. Só que eu gosto muito das séries da Warner. Se deixar, eu passo o dia inteiro na minha televisão assistindo. Tipo. Tipo, Two and a Half Men, Sim. The Big Bang Theory. Uhum. The Big Bang Theory vai ser um clássico daqui a uns anos. As pessoas vão revisitar, justamente por toda a pegada nerd que ela tem. Então, se a gente for entrar em mérito de série mesmo, Teen, como você falou, série de televisão, cara, tem tanta coisa. Se a gente voltar um pouco nas animações, a minha favorita, com certeza, que é uma série também, é Padrinhos Mágicos. Eu amo Padrinhos Mágicos. Tudo. Pra mim, qual que é a sua animação favorita de série? Padrinhos Mágicos. Eu gostava de uma. Inclusive viralizou no Twitter recentemente que tem um brasileiro numa cena completamente aleatória de um manual de sobrevivência escolar do Ned. Lembro. Eu gostava muito, aí tinha, pega a fuinha, não sei o que, eu adorava. Inclusive, eu não sei aonde passa, se tem disponível em algum lugar hoje em dia. hoje Eu acho que em essa é dia. da Nickelodeon, eu acho. Era da Nick, Eu acho sim. que é da Nick, né? Mas eu não sei, tipo, aonde tem, se tem algum streaming e tal. Mas, assim, é uma série que eu gostaria de revisitar só pra ver se o que eu lembro dela faz sentido ou se ela é só completamente aleatória. Ou vocês são uma memória afetiva. Porque Zack e Cody, por exemplo, eu amava Zack e Cody, mas eu odiava Zack e Cody Gêmeos em Ação. Gêmeos a bordo, quer dizer. Porque muda a estética. O Gêmeos em Ação era tudo. O Gêmeos a bordo, não. Eu assistia porque tinha que assistir, porque depois ia passar Hannah Montana. Mas eu assistia, tipo assim, eles eram tão mais engraçados antes. Cara, acho que não é problema nenhum você falar assim, eu gostava de Hannah Montana. Eu gostava de Hannah Montana. Eu amava Hannah Montana, eu amava Camp Rock, amava tudo. Ixi, da Disney eu era 100% garoto Disney. Eu saía correndo da escola pra assistir a tempo. Vai começar o Zapping Zone, deixa eu correr que eu tenho que ir embora. Cara, o Zapping Zone, assim, quem viveu essa época já tentou ligar no Zapping Zone? Eu ligava, meus pais já brigaram comigo, que eu gastava horrores, que eu ligava. Aí, tipo assim, eu já passei por pré-seleções. E depois de muito tempo eu descobri que o Zapping Zone era gravado na Argentina, não era gravado no Brasil. Então era ligação interurbana, nada. Era ligação para outro país. Aí era mais caro ainda. E eu lá. Nossa. Oi. Uma mochila, quero uma mochila. E ficava tudo, eu amava. Era excelente. E na TV aberta, a gente também tinha muitas coisas icônicas. A gente tinha o Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço é sensacional, né? Muitas pautas importantes. Sim. O Maluco no Pedaço, né?
Ali é o surgimento do Will como ator, Uhum. né, também. Muita gente não sabe, mas o Will era rapper, não tinha nada a ver. Sim, é O verdade. cara era rapper, o cara tem disco de ouro, disco de platina, uma, A gente muita tem coisa. também Todo Mundo Odeia o Chris, Ah, que é icônico até hoje, tá? icônico até hoje. Se tornou um clássico também, né? Muito mais pros brasileiros. Eles são Sim. estrelas pra gente. Eles são estrelas. Infelizmente, o Tyler, né? O Tyler James Williams, que faz o Chris, ele bloqueou os brasileiros no Instagram. Né? Sério? Você não sabia? Não. É, justamente por conta de que qualquer um deles que posta qualquer coisa no Instagram, os brasileiros invadem o Instagram deles. E começam a... E é suco de fruta, com as frases, sabe? Nossa. Não é que ele tem borogodó e tal. E aí ele bloqueou? Aí ele teve que bloquear. Não sei se estão bloqueados até hoje, mas ele bloqueou todos os brasileiros. Nossa, eu não sabia Do dessa. Brasil. Mas aí vai muito também da pessoa. Você já vê entrevistas do Terry Crews, Ah, ele é ótimo. da Tina Arnold, que faz a Rochelle. Ela já falou, ela fala assim, eu amo o Brasil. Uhum. Ah, por que você ama o Brasil? Eu sou uma estrela lá. Hum. Então, eles têm essa pegada. O Tyler já é um cara mais, né, dá pra ver que ele não é um cara tão da galera, assim, Uhum. tal. Então, ele chegou a bloquear os brasileiros porque não dava mais. Nossa. Segundo ele, né, no caso. Nossa, muito doido. Muito doido Doido isso. mesmo. Eu acho que ele, que não é ainda não é, né, talvez seja um dia um ator, né, de um patamar tão alto, eu acho que ele deveria aproveitar dessa fama que ele tem aqui com a gente. Ah, mas Assim, vai tá? ver, ele não queria ficar muito linkado a um personagem só. A gente vê que tem alguns atores É. que tem esse ponto, né? Emma Watson chegou até a falar que um dos pontos Hermione. que fizeram ela parar de querer atuar era que ela era Hermione pra sempre. Ela queria se soltar disso, mas não conseguia. Ah, quem falou recentemente foi a Millie Bobby Brown. Uhum. Ela falou em relação a Stranger Things que já deu. Sim, foi Tá na igual hora a de Diana acabar. Ortega também, que fizeram toda uma movimentação que ela falou que ela era ingrata a Wandinha, sendo que não foi o que ela falou. Aham. Ela só falou que ela tá fazendo Wandinha, mas que ela não quer ser lembrada só como Wandinha, que ela, enquanto atriz, quer trabalhar várias facetas e que esse é apenas um dos projetos dela, e que tá, Sim. tipo, tem vários outros, não é o favorito, não é só porque tá bombando que ela tem que amar sempre. É que no caso da Jenna, dá pra ver que ela tem uma pegada muito de paixão pelo que ela tá produzindo, pelo que ela tá fazendo. Porque ela quis interferir diretamente no que a Wandinha representava pra série. Sim. Assim, a Wandinha não agiria dessa forma, vamos mudar? E aí Sim. começou aquela treta, né? Aí fala, é vaidade do diretor, é vaidade do ator, mas... É porque eu também acho que a Jenna, ela tá entrando num cinema muito consolidado já. Tipo, eu tenho certeza que ela vai ser muito grande. É. Só que ela ainda tá na fase de transição, porque ela veio da Disney. Uhum. Então ela era uma atriz de série da Disney, aí ela começou a fazer filme teen, aí ela fez X, A Marca da Morte. Aí X, A Marca da Morte, olha só, ela já é adulta, não sei o quê. tem Aí ela que entrou em Pânico, entrou em outras coisas. Só que aí depois veio Wandinha, que Wandinha já é teen. Aí voltou. Aí, então a Diana vai ser uma artista teen? Aí ela, não falou, não, meu amor, eu vou ser artista de qualquer filme. Se eu quiser fazer um filme super pesado, tipo, eu vou fazer e tal. E aí esses posicionamentos dela são importantes para o que ela quer seguir, assim. Eu acho que faz muito sentido aquela entrevista dela. Eu acho que a mídia, no geral, foi muito maldosa. Que distorceram né? muito do que ela falou. Eles são geralmente, né, de pegar pesado nesse sentido, Ah, mas sempre. eu acho que quando você é um ator versátil, você não fica marcado, não. Como, por exemplo, você citou a Emma, né, de ficar marcado como Hermione. Todo mundo conhece ela como Emma Watson, Sim. hoje em dia, se você for olhar. Por mais que ela tenha feito Harry Potter e não tenha feito tantos outros trabalhos posteriormente a isso, todo mundo conhece ela como Emma. Então, quando você é versátil, quando você tem uma identidade, quando você... né, você não precisa se preocupar com isso, não. Eu acho Sim. que, como a Jenna também vai ser grande, eu acho que a Millie vai ser gigantesca também. A Millie é muito boa. Faz muito sentido que ela vai ser aquela atriz, tipo, que vai parar tudo, sabe? Então, eu acho que não é uma preocupação que eles deveriam ter, porque são grandes atores. Assim. Sim, total. E pra gente fechar, eu acho legal a gente trazer aqui indicações rápidas de produções nostálgicas que talvez a galera não conheça, ou que conheça e que vale a pena revisitar. Eu vou começar com duas. Eu acho que vale muito a pena reassistir qualquer temporada de Malhação. Malhação? Tem no Globoplay, é muito nostálgico, é muito engraçado reassistir hoje em dia. E novela também, tipo, Tapas e Beijos, Tititi. Eu acho que Cheias de Charme é a maior novela do mundo, tá? Então tem que reassistir essa. E uma série que passava na Nick muito tarde, que é a série de Goosebumps. Ah, Monstros e Arrepios. Não tem uma nova agora? Então, lançou agora no Disney Plus. agora. Eu fiquei muito feliz, ainda não Revival. vi.
Mas essa série especificamente eu amava muito, porque eu adorava os livros quando eu era pequeno. Ah, é? Eu lia todos, aí eu via a série, nossa, que legal. E eu acho que não deu certo, assim, sabe? Passou os anos 2000 e aí eles pararam de fazer, mas é muito legal, vale revisitar e dar uma chance pra essa nova que chegou no Disney Plus agora. Eu tenho, em relação a Goosebumps, eu tenho uma memória bem longe, assim, daqueles monstrinhos. Saca? Que eu não consigo, tipo, lembrar de uma cena em específica, assim, mas eu Sim. sei que era muito legal. Eu não sei se eu não assisti depois ou se assisti pouco tempo, mas realmente parece ser muito legal. E essa da Disney foi bem avaliada. Eles estrearam com 5 episódios lá, parece Legal. Cara, eu acho que indicação, eu acho que talvez até a gente vai ter um live action aí agora que é de anime, né? Que é muito importante dos anos 90, que também é uma parada muito importante de nostalgia, que é Yu Yu Hakusho. A gente vai ter Qual que é esse? Yu Yu Hakusho, você nunca assistiu? Não sei, vai falando, deixa eu ver se eu lembro. Cara, não dá pra explicar muito bem em relação a como inicia a história, mas eu acho que é muito válido a galera reviver Yu Yu Hakusho, porque vai ter um live action agora. E se eu fosse falar aqui pra você, tipo, toda a história do início ao fim, a gente não ia sair daqui. Então, eu tô Tá, na introdução. entendi. É um pouco complicado, mas é um anime curto. Aham. É um anime curto, eu acho que vale muito a pena. Legal. Legal. Já trouxe um anime, vou trazer outro que vai ter um live action também. Tem uma discussão, né, se é anime ou não, mas Avatar, a Lenda de Aang. Ah, esse é incrível. Esse tudo é a tem na caracterização Netflix. que a Netflix disponibilizou, tá sinistra, assim. O pessoal tá animado. Eu acho que vai Tô ser animado interessante. também. Depois de One Piece, acho que vale dar uma chance. Eu gostei de One Piece. Eu ainda não terminei, mas eu achei muito interessante. É Assim, legal. tô achando bem legal de assistir. Eu acho que eles não vão até o fim com isso, no sentido de adaptar todo o anime. Não tem como, porque é muito grande, né? E em relação a efeitos também, né? O orçamento geralmente de série é mais baixo, né? Pra fazer, talvez, de repente, finalizar. Entendi. Tô tentando pensar em alguma outra coisa nostálgica, porque a gente falou tanta coisa nostálgica. Não, então, de lista, a lista de vocês acaba deve estar cheia. E aí, ó, como a gente já deu tempo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Quem lembrar, quem tiver uma indicação que a gente não falou, deixa nos comentários. Deixa nos Que aí a gente comentários já que coloca na fica bom. nossa lista também. Né? Claro. Então Sempre é bom isso. ter coisas novas. Sempre bom, sempre bom. E quanto mais, melhor, tá? Então é isso, Wesley. Muito obrigado. Adorei o nosso Prazer papo. estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.